Saudações do Crente Docente, sejam todos bem-vindos à Semana do Crente Docente. É um enorme prazer tê-lo aqui com a gente para mais uma live dessa Semana do Crente Docente. Muito obrigado a você que está conosco, a você que esteve ontem conosco na primeira live, que você possa compartilhar essas informações com outras pessoas, que você possa chamar outras pessoas para estarem conosco nessa Semana do Crente Docente. Hoje temos mais uma live, mas ainda temos quarta, quinta, sexta-feira live e sábado o nosso sorteio da Semana do Crente Docente. Aproveitando para falar sobre o sorteio, vai depois daqui que acabar essa live, vai no nosso feed de notícias, você vai ver lá as regrinhas, tem as fotos oficiais. Um dos livros que nós iremos sortear é do nosso convidado de hoje, que daqui a pouco vai estar aqui conosco, o professor Alex Rodrigues. É o livro Didática Contemporânea 2, uma sequência de um material escrito pelo professor Alex Rodrigues, um material de alta qualidade para você que quer aprender algumas coisas acerca da didática, situações que você vai passar na hora da ministração, dentro de sala de aula, na sua palestra. Então, vai lá no feed de notícia, procura lá, foto oficial do livro Didática Contemporânea 2 do professor Alex Rodrigues. Você vai ver lá o regramento, você vai curtir essa foto, seguir o Crente Docente aqui no Instagram e vai marcar 3 amigos nessa postagem, no comentário das postagens. E aí depois você vai concorrer no sábado, a gente vai estar fazendo sorteio. Outro material que nós temos também para ser sorteado nessa Semana do Crente Docente é o e-book da professora Renata Santana, que é o Manual do Discipulado para Pais e Professores. Um e-book aí essencial para você que é professor, porque o professor ele consolida o novo crente na fé, ele traz ensinamentos para estruturar a fé desse novo convertido, dessa pessoa nova em Cristo Jesus. Então, um material também excepcional para você ganhar, né? Porque o Crente Docente vai estar aí dando isso gratuitamente para você, desde que você participe do sorteio e seja contemplado. Nós já temos aqui as primeiras pessoas chegando na nossa live. Eu quero aqui mandar algum alô aqui para as pessoas que estão conosco. Tá aqui a Sandra, lá da ADVEC São Gonçalo, ontem teve com a gente também. Tá aqui o pessoal da ADVEC Escada, o pessoal da EBD de lá. Tá aqui a minha esposa, Jane Fernandes, também participando. Tá aqui a Roseni, acabou de entrar. Cecília também acabou de entrar aqui na nossa live, seja bem-vinda. O professor Alex Rodrigues também já apareceu aqui na nossa live. Daqui a pouco vou estar chamando o professor Alex Rodrigues para poder dar início à nossa conversa aqui. Outra pessoa que está aqui conosco, Luciana, seja bem-vinda, Luciana, à nossa live. Um grande abraço aí para todos vocês que estão presentes. Você que for chegando, pode deixar o seu nome aqui, a cidade onde você está falando, a sua igreja. Enfim, faça sua comunicação conosco para poder a gente interagir. No final a gente sempre volta, troca mais aqui um papo rapidamente, depois que eu despeço aqui o nosso convidado, e aí a gente consegue mandar alô para um maior número de pessoas. Tá? Então você que entrou agora, você compartilha. Te peço isso mais uma vez para que chegue a ciência de outras pessoas essa live e a gente possa atingir o maior número de pessoas ao vivo. Mas também depois você vai ter todo acesso aqui a esse conteúdo. Muitas pessoas ontem que não pôde participar ao vivo da live com o pastor Gilson Paulo, acabou assistindo depois, mandaram mensagem, deram um feedback muito positivo. E você que está aqui, que esteve ontem, com certeza você sabe o tanto quanto foi proveitoso aqui toda a palavra que o pastor Gilson Paulo trouxe para nós. Então, você que está aqui, seja mais uma vez bem-vindo à nossa live, tá? Você aí da ADVEC Posse, a Rosivane, lá da ADVEC Posse. Quem mais aqui? Ó, Cristiane, da ADVEC São Gonçalo, seja bem-vinda também. É um enorme prazer tê-los aqui, porque certamente quem está aqui conosco são pessoas que amam o ensino da Palavra de Deus, são pessoas que doam o seu tempo, doam para o reino um pouco daquilo que Deus nos fornece.
e o talento é algo que Deus forneceu para a gente. Então, quando nós entendemos nosso chamado no ensino, na educação cristã, e podemos servir ao reino com isso, é maravilhoso. Então, todos que estão aqui são pessoas que têm consciência acerca dessa necessidade de aprender, de abalizar os seus conhecimentos para poder desenvolver um melhor trabalho na obra do mestre. Bom, eu vou chamar o professor Alex Rodrigues, que é o nosso convidado de hoje, aí a gente vai conversando na sequência. Aqui mais um forte abraço aqui para o pessoal da EBD ADVEC Alphaville, tá? O pessoal lá de Alphaville também sempre presente, o pessoal focado na palavra de Deus. Isso é muito bom de termos aqui, pessoas focadas na palavra de Deus. Deixa eu chamar aqui o professor Alex Rodrigues. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, professor Alex Rodrigues. Lá, vamos ver se o professor Alex Rodrigues já está aqui entrando, conectando. Estamos aqui aguardando a entrada do professor Alex Rodrigues. Certamente, professor Alex Rodrigues, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Que o senhor venha aí trazer bastante ensinamentos nessa tarde, início de noite, que nós vamos entrar aqui no início da noite. E você pode dar as suas primeiras considerações, dizer logo que é um prazer tê-lo aqui conosco. O professor Alex Rodrigues, para quem não sabe, é o coordenador pedagógico da EBD ADVEC, tá? Então o professor Alex Rodrigues trabalha nessa área pedagógica e é pedagogo, né? Obviamente. Então tem nos auxiliado aí a nível Brasil, dentro da ADVEC, com o auxílio pedagógico de questões muito importantes para o desenvolvimento da EBD. Professor Alex Rodrigues, seja bem-vindo. As suas primeiras palavras para mim e para os nossos ouvintes, né? Para os participantes dessa live. A paz de Cristo, muito honrado com esse convite, essa oportunidade de poder falar para um grupo tão seleto, que é o grupo de docentes da nossa igreja, do nosso campo, e todas as pessoas que amam estudar, falar, analisar da melhor forma a palavra de Deus. Nós temos alguns desafios pela frente, o tempo é curto, espero poder, as expectativas eu sei que são grandes acerca desse assunto, espero poder aí, com certeza, junto com as suas intervenções, as perguntas dos irmãos, espero possa dar tudo certo nessa nossa live, possamos sair daqui mais abençoados, tanto eu como os irmãos e o mediador, que é o professor Divanei Fernandes. Amém. Professor Alex Rodrigues, antes de nós entrarmos na temática desafios éticos, comportamentais e metodológicos na educação cristã, eu quero, em um minutinho aqui, falar algo muito interessante para você que nos ouve nessa tarde. O professor Alex Rodrigues, né, já está aí há muito tempo no Departamento de Escola Bíblica Dominical da ADVEC. E para vocês que não sabem dessa história, é muito interessante, porque quando eu fui direcionado por Deus para poder entrar na área da docência dentro da igreja, Deus me direcionou esse ministério, Deus me confiou isso, e o professor Alex Rodrigues foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato dentro desse departamento, que hoje, graças a Deus, eu faço parte. E algo muito assim que marca é porque quando eu fiz o curso de formação de educadores cristãos, o professor Alex Rodrigues era um dos participantes do corpo docente desse curso, e foi o professor Alex Rodrigues quem fez a minha avaliação. Então, se você observar ainda algumas falhas e algumas coisas que a gente ainda comete dando aula, que é impossível nós acertarmos didaticamente, pedagogicamente, tudo que nós ministramos numa aula, saiba que o professor Alex Rodrigues foi o meu avaliador ali na minha prova, e até hoje troca ali uma ideia, me ajuda muito em coisas que a gente precisa melhorar. E aí o mais excepcional é que no ano passado eu tive a oportunidade de estar com o professor Alex Rodrigues, não só ministrando, né, como professor do curso de formação de educadores cristãos, mas também avaliando outros alunos ao lado dele. Então, veja como é que você que está nos assistindo hoje, que vai ver sobre esses desafios éticos, comportamentais e questões metodológicas para você ministrar, você vê como que é.
Você às vezes tem muita dificuldade, às vezes passa por problemas relacionados à sua ministração, mas se você se capacitar, você vai conseguir crescer nessa área, conseguir colher os frutos a qual Deus vai te possibilitar por intermédio da tua servidão nessa área. Então, sou grato a Deus pela vida do professor Alex Rodrigues que está aqui conosco. Gostaria de deixar esse registro público. Então, professor Alex Rodrigues, hoje nós vamos fazer aqui de uma maneira um pouco diferente. Eu vou deixar que você comece sobre essa temática, porque eu sei que tem bastante conteúdo. Então, vou deixá-lo aqui um tempo bem livre. Vou procurar fazer menores quantidades de intervenções. Obviamente, a gente é aguçado pelo conteúdo, acaba fazendo essas intervenções, mas eu vou deixar que você possa seguir aí por um bom tempo para que as pessoas possam compreender os detalhes desse conteúdo, tá? Fique à vontade, professor. Amém. Vamos iniciar, então. Muita satisfação. Depois dessas belas palavras aí, fiquei até mais empolgado, né? Nosso tema é desafios éticos, metodológicos e comportamentais da educação cristã. Bem, o nome já diz desafios. Desafios são inúmeros, imensos, complexos. E nós, como docentes, temos a missão de superá-los. Passar por cima, contorná-los. Não dá para passar por cima nem contornar. Faz um buraco igual o tatu e vamos passar por baixo. Não dá, porque o solo é muito duro. Então vamos arrebentar, botar uma bomba. O importante é que a gente vai passar. Nós vamos transpor todos os desafios, todas as problemáticas. Essa é a nossa missão, pela nossa chamada como docente. Muito bem, quando se fala em desafios éticos, a palavra ética, do ethos, vem conduta, ou significa conduta moral e ideal de um ser humano, no nosso caso, o professor. Qual é a conduta moral e ideal de um professor? Vamos fazer uma breve análise. Metodológicos, métodos também do grego, que significa caminho para alcançar o objetivo. Ora, se eu tenho desafios metodológicos, eu tenho desafios nessa trajetória, nesse caminho para alcançarmos objetivos, que no caso, cuidar de almas, no caso de um professor docente. E comportamentais, esses são os mais difíceis ao meu ver, porque o comportamento tem a ver com as mudanças nos moldes. Nós podemos ser os melhores professores seculares, mas quando nos convertemos, vamos cuidar de almas, aí essa mudança tem que ser dobrada. Nós temos que manter o foco como professores, mas nós temos que saber que o produto final é cuidar de almas, conduzir pessoas para a salvação eterna. Então, essa missão é muito grande. Por isso, é importante termos essas mudanças de comportamento para melhor. Qual é o primeiro e maior desafio de todos esses três? Éticos, metodológicos, comportamentais. Já falei, os comportamentais, que eles são chamados de paradigmas. Principalmente dentro do ambiente religioso, onde nós sabemos que impera ainda muitas tradições. Tradições, algumas são boas, mas outras nem tanto. Outras, elas levam tudo a perder, elas não acompanham as mudanças tecnológicas, por exemplo. E isso cai o padrão, cai a qualidade do ensino. Então, nós temos que estar atentos às mudanças, principalmente da área do TI, da tecnologia da informação na educação. Bem, quando eu falo de mudanças que nós precisamos, isso tem um nome. São chamados quebra de paradigmas. Isso é fazer mudança na área docente. Quebrar paradigmas educacionais. Alex, o que é um paradigma? Paradigma é um modelo que se julga padrão. Quer ver? Você vai ensinar numa Assembleia de Deus bem tradicional, onde você não vai nem ser bem recebido se você não for de terno e gravata. E temos que dar graças a Deus, que antigamente tinha que entrar de cartola, senão não entrava. E pendurava a cartola na entrada da igreja e o guarda-chuva. Hoje, pelo menos, já melhorou muita coisa no âmbito da Assembleia de Deus. Estou dando um exemplo nosso, mas existem outras denominações mais tradicionais ainda, em que essas mudanças são mais complicadas. Bem, então paradigma é um modelo que se julga padrão. É a antiga pergunta. As coisas sempre foram assim por aqui. Você chegou agora, já quer mudar. Chegou agora, já quer sentar na janela. Não, nós não queremos mudanças radicais e não queremos sentar na janela. Nós queremos a melhoria, porque nós amamos a obra, amamos o que fazemos, entendemos a nossa chamada e a importância dela. Esse é o principal de todo, quebra de paradigmas. Mas tem uma coisa que é pior do que o paradigma, sabia, Edvanir? Tem coisa pior, que também tem a ver com paradigma, é o chamado paralisia de paradigma. Você já viu uma múmia? O pessoal que está assistindo aí, já viu uma múmia? Múmia morta há milhares de anos, não se movimenta, não fala, não tem emoções, sentimentos, não tem nada. Agora pense numa múmia paralítica. Piorou, né? Aí que não vai se movimentar mesmo. Aí vem a paralisia de paradigma. São pessoas que pararam no passado
e não querem evoluir. Tem aversão à evolução, à melhoria da qualidade no âmbito educacional. É aquela pessoa que você vai ministrar uma aula de escola dominical, ele tem aversão a você usar um PowerPoint, usar um apresentador de slide, usar as técnicas modernas de apresentação de palestra, de aula, de pregações, etc. Eles têm aversão. E no momento que eles forem convidados para lecionar alguma aula, alguma lição, eles vão usar o método mais que tradicional, ler a revista. Vai lendo, vai lendo, vai lendo até acabar a aula. Ninguém entendeu nada, isso vai desestimular o aluno a frequentar as próximas lições. Então nós temos que quebrar os paradigmas. Como quebramos paradigmas? Aí é muito complicado, porque é um conjunto de fatores. Esse conjunto de fatores, para a quebra de paradigmas, nós podemos classificá-los em alguns principais. Fatores filosóficos, tem que mudar a filosofia da denominação, graças a Deus pela Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? Estamos muito na frente de outras assembleias, de outras igrejas tradicionais. Quando o pastor Silva foi comprar ali o Curtume Carioca, eu estava na época, participei, ajudei na obra, jogávamos bola dentro da obra, fazíamos churrasco dentro da obra, os obreiros ajudando. Eu lembro que ele falou, dá para fazer quantas salas de aula aqui? Dá para fazer um prédio com mais de 30 salas modernas e completas. E o que vai sobrar? O que sobrar a gente faz o templo. Olha só, isso é uma quebra de paradigma. Principalmente se tratando de Assembleia de Deus, querido, vocês não têm noção. A Assembleia de Deus tem aquela visão antiga. Vamos fazer um templo grande. O que sobrar faz de sala de aula. Um espaçozinho pequeno embaixo da escada, bota uma sala de aula. E nós quebramos paradigmas. Já uma igreja que tem tradição no ensino, como a Igreja Batista, ela faz igual o pastor Silas fez. Primeiro, o ensino-aprendizado. Depois, pega um espaço para fazer a área de culto, a nave do templo. Amém? Então, temos desafios aí filosóficos, de mudar a filosofia. Temos desafios psicológicos, das pessoas entenderem que elas sentem, elas pensam e elas têm que agir. Não é só sentir e pensar, sentir emoções, querer melhorar. Tem que agir. Então, o desafio está na nossa mente, no psique. Por isso, são desafios psicológicos também. Nós temos que, em conjunto com os filosóficos. Filosóficos, psicológicos, temos mais pedagógicos. Pedagógico é você lançar mão de tudo que a ciência tem para melhorar o ensino-aprendizado. E o principal fator dentro dessa ciência, eu considero mais importante a didática. Professores de escola dominical têm que adquirir a didática. Só que a didática tem duas vertentes. Ou a pessoa nasce com ela, ou seja, ela tem um chamado natural, ou ela vai buscar através dos livros, cursos, capacitação, faculdade, etc. O que não pode é a pessoa diz que tem a chamada e não lança a mão da didática para dinamizar a sua aula. Que a palavra didática vem no didatique, que significa a ciência de facilitação do aprendizado. Ou seja, é uma importante ferramenta da ciência para facilitar o aprendizado dos nossos alunos. Então, filosóficos, psicológicos, pedagógicos, tem mais, sociológicos. Hoje, não há espaço para um professor de escola dominical chegar em frente à sua classe e falar, eu vim transmitir conhecimento. Isso morreu. Morreu desde a década de 80. Não se usa mais a transmissão do conhecimento, principalmente porque existem alunos que sabem mais do que o professor, em diversas áreas, inclusive teológica, às vezes. Então, o professor ele é um mediador, é um facilitador do aprendizado. Ele não transmite mais o conhecimento. Ele cria condições favoráveis para que o conhecimento apareça naturalmente, através de debate, palavras geradoras, uma intensa interação. Amém? Mais dois fatores que vão trabalhar junto nesse conjunto da quebra de paradigmas e da melhoria para vencer os desafios educacionais. Falamos dos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, sociológicos, mas nós temos também os desafios legais. O que são os desafios legais? Olha, querido, os desafios legais é o que está dentro da lei, é o que meu pastor permite eu fazer, o que meu pastor permite que eu possa inovar. Eu tenho carta branca? Não tenho? Como que meu superintendente está sabendo das minhas novidades? Já dou aqui uma dica para vocês. Querido, se você obedecer o tempo proposto pelo seu pastor, superintendente ou dirigente de filial, 50 minutos, 40, 50 minutos. E se você cumprir o seu plano de aula, que são ali os quesitos obrigatórios de uma aula, eu tenho certeza que o seu pastor não vai se preocupar qual é a forma que você vai usar. Se vai botar todo mundo sentado no chão, se vai fazer dinâmica, gincana,
se vai fazer um brainstorming, não importa, ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é você não fugir dos objetivos propostos pela lição, ou seja, seguir o plano de aula, que os objetivos estão no plano de aula, e que você não passe o tempo proposto para ministrar aquela lição. Então você tem a liberdade de fazer da maneira que você quiser, dentro da legalidade, não fugindo dos objetivos e o tempo proposto pela lição. Temos outros desafios antropológicos, etc. Mas esses que eu citei são os básicos. Sem ele, você não tem condição de vencer os desafios educacionais. Quer falar até aqui, professor? Professor Alex, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. O senhor falou sobre a necessidade do professor se adequar, buscar capacitação relativamente às inovações tecnológicas. Nós sabemos que temos professores de diferentes faixas etárias. Só que alguns professores, eles não conseguem ter essa captação sobre a ideia da necessidade do aluno. O que o professor que ainda não conseguiu quebrar esse paradigma, ou talvez ele ainda está nessa paralisia, o que ele precisa ter de compreensão, ou o que ele precisa buscar para que ele entenda que há hoje, nas nossas salas de aula, na nossa plateia, pessoas que estão enxertadas de uma gama de conhecimento, de informações, e que se a aula ela não tiver a utilização dessa instrumentalidade, talvez essa aula se perca. E aí a gente sabe que a aula não é somente o conteúdo, mas que o conteúdo, como você falou, ele precisa ser gerado no aluno. Então, o que esse professor ele precisa fazer nesse momento? Talvez alguém esteja nos escutando, ele pode estar se encontrando naquela aula que as pessoas falavam cuspe-giz, uma aula pragmática, uma aula, muitas das vezes, que vai trazer um enfado para o aluno, e aí ele, talvez pela rotina, ele acabou ficando nessa questão mais pragmática e paralisado dentro dessas inovações. O que ele deve fazer hoje para poder sair disso e mudar a sua aula? Muito bem. Ele precisa de estímulos. O que são estímulos? Estímulo é qualquer reação ao organismo. O organismo vai ter uma reação que vai ser estimulada e vai dar uma resposta imediata. Então, o professor tem que ser estimulado a usar o que ele tem. Vou dar um exemplo aqui, professor. Lá na Igreja Sede, nós trabalhamos juntos e nós procuramos oferecer o que temos de melhor, tecnologia de ponta, espaço físico, etc. E muitas das vezes nós colocamos projetores, televisores, ar-condicionado, tudo que tem de bom e do melhor na sala de aula. Aí nós vamos avaliar as aulas. A pessoa lê a revista. No outro domingo, lê a revista. No outro domingo, lê a revista. Por que não usa o recurso? Porque ele falta estímulo. E esse estímulo ele vem através de um processo. O processo é grande. A palavra processo, a palavra gerencialmente falando, significa conjunto de causas ou fatores que, agindo entre si, promove a transformação da matéria-prima, lhe agregando valor, produzindo o quê? O resultado, que é um efeito desejado, que é um produto ou um serviço de qualidade, que vem atender a total satisfação dos alunos, em suas necessidades implícitas ou explícitas. O conceito parece grande, né? Mas a gente vai desmembrar e facilitar aqui para a gente entender quão importante a questão do estímulo. Conjunto de causas ou fatores. Esses fatores são chamados de fatores de manufatura. Coincidentemente, na língua portuguesa, todos começam com a letra M. Então, nós vamos chamar de 10M, ok? 10M. Esses fatores vão agir entre si. Um está interligado com o outro, para facilitar ali o produto final que vai ser gerado pelo processo, que no caso será um serviço de qualidade para atender os alunos, em suas necessidades implícitas ou explícitas. Vamos citar cada um dos M. Vamos começar pelo primeiro M, que é o M da máquina. O que é a máquina? São os recursos instrucionais. A máquina, primeiro M. Segundo M, material. Material didático. Então, quando eu tenho material didático e eu tenho a máquina, eu tenho os recursos didáticos. Então, você tem que oferecer o que você tem de melhor. Mas não adianta eu colocar um projetor de ponta na sala de aula e não dar uma capacitação para que o professor utilize. Não explicar que ele tem que ter um cabo VGA ou um cabo HDMI sempre em mãos. Como que ele vai passar do pendrive direto ou usar o controle remoto, ou que ele pode usar o celular dele baixando o aplicativo. Então, tem que dar os subsídios, dar a instrumentalização das ferramentas para que ele possa andar sozinho e ser estimulado a utilizar. Senão ele vai ficar com medo daquele equipamento, uma coisa nova que ele nunca viu,
principalmente professores muito, muito antigos, como nós temos professores que são da época da máquina de escrever, como eu. Eu fiz curso de datilografia, nunca ouvi falar em computador até meus 18, 19 anos de idade. Então, veja como é importante você dar os recursos materiais, novas revistas, dicionários, da biblioteca, mas ensine ele a utilizar os recursos profissionais e o seu material didático. Como fazer um plano de aula, como extrair da lição os pontos importantes, tópicos, objetivos, como fazer uma incentivação inicial, para que ele seja estimulado a ele oferecer o que ele tem de melhor. Senão ele vai ficar receoso em utilizar, porque ele domina o método tradicional. Quando a gente vai para uma situação um pouco mais de tecnologia da informação, ele vai ficar resguardado, com medo de errar, com medo de ser criticado em suas inconsistências, com medo de alguém reclamar com o pastor que ele não utilizou de maneira adequada, passou o tempo, se enrolou, o equipamento apagou durante a aula dele, ele não conseguiu resolver o problema. Por isso temos que mostrar o funcionamento. Temos outros M's, já no caso são 10, temos a mão de obra. Mão de obra é justamente qualificar. Veja como tudo está interligado, por isso que é um processo material, máquina e a mão de obra, que é as pessoas que vão utilizar esses recursos, esse material didático. No caso, nossos professores, que têm que ser estimulados, motivados a usar. Aí eu vou parar rapidamente para explicar a diferença de motivação para incentivação. Nós não temos o poder de motivar nem o professor como gestor do ensino. Porque a motivação é uma força interna que move a ação. Ele tem que se automotivar ou ser automotivado. Depende dele. O que nós podemos fazer é lançar mão de incentivos. Estimular positivamente. Estímulos positivos para colhermos o fruto, que será o professor querer se motivar. Ok? Então, máquina, material, mão de obra. Mais um, método. Método é o caminho. Então, nós temos que explicar como utilizar todo esse caminho, explicando que ele vai ganhar tempo, que ele vai dinamizar a aula, que ele vai ter a maior atenção dos alunos, que ele vai ter o maior aprendizado, que ele vai ter o maior benefício, vai ter o maior feedback, e etc. Então, ele tem que entender como funcionam os novos métodos de ensino, que não existe apenas o método tradicional. Eu fico triste que, antigamente, o método tradicional ainda usava alguns recursos. Eu lembro que me chamavam de cuspe-giz, lembra disso? Hoje em dia, isso nem o giz, nem o quadro estão usando mais. A gente tira o quadro de giz, bota um quadro mais moderno, numa lousa branca. O professor vai lá, que não sabe usar os novos instrumentos, acessórios, e mancha o quadro utilizando marcador permanente, etc. Que a gente não explicou, a culpa são dos gestores. Ok? Aí a gente troca para que não aconteça mais essa mancha no quadro. Voltando a um quadro de vidro, que é o quadro mais moderno que existe. Aí o quadro fica lá um ano, ninguém nunca usa. Nem para colar alguma coisa ali, nem para botar o nome, a data, o título da lição. Então tem que utilizar. Então o método é muito importante. Temos outra, medida. O que é medida? É aquilo que você falou no início, da avaliação do professor. De tempos em tempos, todos os professores devem ser avaliados por diversos instrumentos. Nós criamos ali uma metodologia de avaliação na nossa igreja, sede, com 25 itens. Se o professor cumprir bem aqueles 25 itens, ele está indo bem. Se ele cumprir mal, nós vamos chamá-lo e mostrar onde ele tem que melhorar. No caso também, ele cumprindo bem, nós vamos chamar e dar os parabéns. E dizer que ele não pode ali ficar feliz apenas com nossos parabéns, mas que tem sempre algo a melhorar. 25 itens da avaliação. Esse é o M da medida. Temos outros M's, como money, às vezes precisa de dinheiro para comprar algum equipamento, para investir em capacitações. Temos outro M do marketing. Tem que divulgar, qualquer coisa na igreja tem que ser divulgado, tem que divulgar as classes, tem que divulgar que vai ter aula, independente se vai ter feriado, tem que ser divulgado. É o marketing, que é a publicação, a publicidade, a divulgação dos eventos, a divulgação dos congressos, tudo tem que ser divulgado. É o M do marketing. Temos o M do manufacturing, que é você manufaturar tudo, colocar todo esse processo em prol dos objetivos educacionais do ensino-aprendizado. Ora, assim, nós temos que estimulá-lo, dar os subsídios, oferecer o que tem de melhor, nos 10M, e temos que depois colher, porque nós vamos estimulá-lo e nós esperamos que eles se motivem. Essa é a grande diferença. Porque muita gente, às vezes, pensa que o erro da motivação, ou falta dela, está apenas no professor. Ele tem grande parte, porque se ele tem chamada, obrigatoriamente ele tem que estar motivado. Porque quem tem a chamada, Edvanei, é o seguinte, é igual você ser mordido pelo animal peçonhento.
o veneno imediatamente ele entra na sua corrente sanguínea e rapidamente ele toma o seu corpo todo. O professor, que ele tem chamada, ele vai estar todo o tempo motivado. Nada vai conseguir tirar ele do foco. Dificilmente. A não ser que seja uma coisa muito grave, particular, ou na área profissional, muito grave. Senão nada vai tirar ele do caminho. Eu posso dar um exemplo, nosso exemplo. Às vezes a gente não tem um dinheiro para fazer uma realização na igreja, estamos esperando, né, ter um caixa, ou o tesoureiro liberar uma verba, a gente vai dar nosso dinheiro para as coisas de casa. Já levamos tesoura, levamos durex, cola de casa, para a igreja. Vai esperar o dinheiro da igreja, às vezes não tem? É muito fácil falar, não fiz porque a igreja não deu dinheiro. Mas o professor que ama o ensino, que está sempre motivado, ele vai dar o jeito. Que não seja financeiro, vai fazer uma network, vai na padaria, vai falar, ó, tem um evento lá, me dá 10 pães aí para os professores que eu vou divulgar para a padaria aqui, sem gastar nada. Ele vai dar um jeito, eu estou falando coisa que nós já fizemos lá na igreja sede. Amém? Mas não podemos esquecer, mesmo da obrigatoriedade do professor estar motivado, que nós, como gestores, também temos uma parcela de culpa em não estimulá-los adequadamente, não incentivá-los para que eles busquem as melhores práticas e mantenham focados na sua comissão, que é a grandiosa comissão de ensinar a palavra de Deus. Amém? Professor Alex Rodrigues, interessante isso aí. Isso aqui vai dar um desdobramento, porque essa live aqui, eu já vou falar para todo mundo que está aqui, eu já pedi para compartilhar. Mas isso tem que chegar aos ouvidos de muitos professores que às vezes se encontram nessa situação. A ideia da motivação ser algo tão interno e pessoal, ela diz muito sobre isso. Porque não são poucos os professores, às vezes, que pedem recurso para coordenação, para superintendência, mas é apenas num ato de pragmatismo, de solicitação, porque você acaba colocando esse recurso e o professor não utiliza. Aí você se pergunta, bom, qual é o sentido de ter o recurso e não haver a utilização? Então, o problema não está na equipe gestora fazer programas que, teoricamente, possam despertar uma motivação nessa pessoa, mas sim nela. Ela precisa ter esse comprometimento e precisa ter essa motivação que, obviamente, aquele que é mordido, né, por essa e recebe essa chama do ensino bíblico, ele dá aula com, sem recurso, cria recurso, faz questões visuais, não apenas usa da tecnologia, mas, enfim, ele não fica restrito ao que ele tem de problema. E, aproveitando essa ideia do problema e solução, eu gostaria que você falasse sobre isso. Você que está aqui nos assistindo de algumas igrejas, não só da ADVEC, mas pessoas de outras denominações, leve o professor Alex Rodrigues na sua igreja, porque ele tem várias palestras acerca de coisas detalhadas, né? Ele falou aqui a questão dos 10 M's, então tem uma infinidade de assuntos didáticos, metodológicos que podem ser acrescentados para os seus professores, e o professor Alex Rodrigues é alguém abalizado para poder falar sobre isso. E a outra coisa interessante que o professor Alex Rodrigues fala é sobre essa questão do foco na solução e não no problema. Eu gostaria que você falasse um pouco, professor Alex, sobre isso, porque é muito importante para quem está nos escutando e para aqueles que venham nos escutar depois com a divulgação dessa live. Ok, quem fica focado no problema vai estagnar. Sua classe não vai ter nada, vai ficar os alunos desmotivados, faltando, até que não tenha mais nenhum aluno para ele dar aula. Estagnou. Nós temos exemplo lá do departamento infantil, lá na igreja sede, quando as meninas se reúnem, às vezes não tem recursos, fazem cursos lá de capacitação, fazem retalhos, fazem brinquedos, fazem puff, fazem fantasias para receber os alunos, pintam toda a parede com desenhos para atrair os alunos da educação infantil, às vezes com poucos recursos, mas eles estão motivados, porque eles têm um foco na solução. O foco na solução é sempre o foco que o professor de escola dominical tem que ter. Porque senão ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso naquela de não posso, não consigo, ou será mesmo que eu tenho chamado? Aí, quando ele faz essa pergunta, se fez essa pergunta, eu também vou ficar com dúvida se ele tem. O problema é que o foco na solução não é para todos. Por quê? Todos têm inteligência, mas só aqueles que usam a sua inteligência, estimulados a utilizar essa inteligência, é o que tem um foco na solução. Bem, como nós podemos, então, estimulá-los? Porque, o que eu quero dizer com isso? Porque quem tem um foco na solução, você vai ver ele se destacar, resolver problemas.
E a própria palavra inteligência, no dicionário, significa isso, que é a capacidade de resolução de problemas, ou tem outro dicionário que diz que é a capacidade de se ajustar a novas situações. Isso é focar na solução, aquele que vai resolver o problema, não fica focado no problema, ok? E como é que eu tenho como posso ter algumas coisas para facilitar esse foco na solução? Bom, os gestores vão usar o que ele tem de melhor. Aí vai depender depois do professor. Exemplo, em 1951 foi lançado um livro chamado Motivação e Personalidade. Olha o nome do livro. Aí você fala, 1951 tem muito tempo. Tem, mas ele está muito atual, por causa do seu tema e das coisas que estão acontecendo, principalmente no ensino-aprendizado e na gestão de empresas atuais. Esse livro é do psicólogo americano, judaico-americano, chamado Abraham Maslow. Muitos que estudaram aqui psicologia, gestão, administração, estudaram esse camarada. Daí foi retirada uma pirâmide motivacional, chamada pirâmide de Maslow. Estão identificando aí, gente? Maslow. Muito bem. Como é essa pirâmide? Em vez de você estudar 260 páginas do livro, e o livro está todo em inglês, não tem a versão em português, você apenas estuda a pirâmide que vai resumir, vai facilitar, e você vai identificar se os professores têm condições de ser estimulados ou se estão sendo estimulados e não têm a chamada. Aí você vai identificar através dessa pirâmide. Como? A pirâmide começa com a base. Toda pirâmide tem uma base. A base da pirâmide são chamados fatores fisiológicos. Ou seja, tudo que o gestor... Os dois fatores embaixo são obrigatoriedade dos gestores. Então, essa obrigatoriedade, o gestor não está fazendo nada demais se ele oferecer para o professor. Fatores fisiológicos, é o primeiro. Dentro de fisiológico, temos alguns aspectos, como alimentação, água, sono, conforto físico. Ora, o mínimo é o professor de escola dominical estar dando aula, alguém levar uma água para ele. Isso é o mínimo. Uma alimentação, ter um biscoitinho, um cafezinho, antes da aula ou após a aula. Não estou falando café da manhã completo, almoço, feijoada, nada disso. Mas o mínimo, um biscoitinho com café, para ele dar aquela despertada, que ele vai se estimular a dar o seu melhor. Conforto físico, tem que ter. Aqui no Rio de Janeiro, como algumas partes do país, estamos sentindo na pele o que está acontecendo agora, com esse aquecimento, do nada. Verãozão, 3, 4 meses aqui, 40 graus. Imagina não ter um ar-condicionado na sala. Pelo menos um ventilador, para ventilar um vento quente. É o mínimo. Uma climatização da sala. É o mínimo que você vai oferecer um conforto físico, um espaço físico para ele andar, entrar entre as cadeiras, se movimentar, para poder visualizar o que está acontecendo na sala dele. Isso é o mínimo. Então, é o básico, é o fisiológico. Aí sobe um pouquinho mais a pirâmide. Vamos se subindo para o topo. Fatores de segurança. Os fatores de segurança eu vou destacar até alguns, mas vou falar só de um. Estabilidade. É um grande medo dos professores de errarem. Falando, se eu der uma aula ruim, vão me tirar da classe. Eu fiz o curso de professor, 1 ano estudando, estudei essa lição tem 3 meses, agora eu vou dar. Então o sistema nervoso vai abalá-lo. Ele tem medo de errar e de alguém tirar ele da classe porque ele fez o erro. Então você tem que dar-lhe uma carta branca. Saber que na primeira aula ou numa avaliação, as pessoas, pelo nervosismo, podem errar. A gente que tem mais tempo na igreja, professor há 20 anos, a gente erra. Por que às vezes a pessoa começando não tem direito de errar? Tem direito. Lógico, se for um erro teológico, depois tem que ser consertado, para que não forme ali um problema para o futuro daquela pessoa. Mas se for um erro bobo, um erro de metodologia, um erro de tempo, e nós vamos ajustando conforme o tempo. Porque essa estabilidade, o medo de perder a estabilidade, é porque todo professor ele quer ser professor, mas ele também vê alguma coisa lá na frente. Um dia trabalhar na equipe pedagógica, um dia ser chamado para ministrar em outra filial, ser chamado para ministrar num congresso, todos têm essa vontade. Então tem que ter, não é chamado plano de carreira, mas é você ali abençoar aquela pessoa, fazer um reconhecimento do trabalho que ela fez. Então isso é dar uma segurança para o professor trabalhar. Chegamos no fator do meio ali, são os fatores sociológicos. A sociabilidade é importantíssima. Aí entra problema diretamente com o professor. Os 2 primeiros problemas têm a ver com gestão. Esse problema do meio agora tem a ver com o próprio professor, que tem que estar motivado. Primeiro, ele tem que ser aceito pelo grupo, tem que ter uma aceitação grupal. Tem que ser aceito. Tem professor que não é aceito. Eu sabia disso? Conheço vários que não são aceitos. Várias pessoas vêm reclamar de um ou de outro. Não da pessoa, que às vezes é nada contra a pessoa, mas contra a metodologia.
como ela chegou agora e quer trazer ideias novas e está atropelando tudo, às vezes muito empolgados, então não são aceitas. Outras que só querem vestir a camisa de professor da DEVEC, mas não tem comprometimento algum, zero. Não participa de um evento da igreja, nenhum, e nem dá satisfação. Não faz nenhuma capacitação, lê a revista durante a semana. Ora, uma pessoa dessa, nada contra a pessoa. Falando aqui novamente. Tomara que ela volte ali, nunca suma da igreja, fique lá sentado no banco assistindo. Mas não pode fazer parte do rol de professores da igreja. Está representando ali uma instituição muito importante, principalmente no quesito ensino-aprendizado. Então a pessoa tem que ser aceita pelo grupo. E para ser aceita pelo grupo, ela tem que criar condições de interagir, tem que ter uma interação. Hoje em dia nós temos facilidade de redes sociais, etc. Mas tem pessoa que não dá nem um oi, ou não responde, ou pergunta quem que vai dar aula domingo, a pessoa fica muda. Não compartilha um evento da igreja, não compartilha para os seus alunos que vai ter aula domingo. Aí reclama que veio pouca gente na classe. Eu acho engraçado a pessoa vir reclamando comigo. Professor Alex, minha classe está com pouca gente, 3 pessoas. Eu falo, vamos orar mais, irmão. Ou vamos orar mais, irmã. Aí eu olho lá no grupo, não convida ninguém, nem os seus próprios alunos. Aí fica difícil, né? Aí é culpa do próprio professor. Então ele tem que ser aceito pelo grupo e tem que interagir para que haja essa integração, para que ele possa subir mais na pirâmide. Se o professor conseguir ultrapassar essa barreira sociais, diz Maslow, isso diz Maslow, ele sobe e chega num lugar chamado autoestima. Opa, ele já tem autoestima. Se ele tem autoestima, significa que ele foi reconhecido, que ele tem recompensas. E qual é a recompensa do professor de escola dominical? A recompensa, eu tive várias recompensas até hoje, várias. Sou muito feliz pelas recompensas. Vou dar exemplo de algumas aqui. Quando eu vejo algum aluno meu no Facebook se formando na faculdade, quando eu vejo algum aluno meu lá na igreja sendo consagrado a pastor, a diácono, não tem recompensa maior que essa, não. É a maior de todos, eu fico até emocionado e arrepiado. A minha alegria é tremenda, eu fico dias sorrindo, feliz, sozinho. Só de lembrar, caramba, o pastor ele foi meu aluno quando era mais jovem. Foi meu aluno quando foi novo convertido. Aquela pessoa fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, foi meu aluno. Isso é o maior reconhecimento de todos. Isso é muito bom. Então o professor tem que entender qual é a recompensa dele, que não são as coisas terrenas e físicas. Lógico, abrir um parênteses novamente. Toda mãe ama o filho. Mas qual é a mãe que não gosta de receber uma rosa do filho, uma ligação, um abraço, um eu te amo, uma lembrancinha, ou até um presente, uma reforma da casa? Todo mundo gosta. Então, todo professor de escola dominical também gosta. Receber um diplominha no final do evento, uma caneta no dia do mestre, uma maçã de um seu aluno, também gosta. Mas a nossa motivação não é essa. Nossa motivação é trazer as pessoas, agregar as pessoas para seguirem a Cristo e se firmarem na rocha que é o Jesus. Amém? Então, essa é a autoestima. A autoestima é o chamado reco-reco. O reco-reco não é instrumento musical. É o reconhecimento e recompensa. Ele é reconhecido pelos seus pares e por Deus principalmente, que muitos estão ali. Tem pastor que não está vendo. Tem ninguém está vendo dando aula, mas Deus está vendo. Então ele é reconhecido por Deus e ele vai receber a recompensa quando ele vê algum aluno seu tendo êxito. Amém? Aí ele consegue. Partiu daí ele consegue chegar no topo. Fatalmente ele vai chegar no topo. É só ele manter o padrão dele focado. Manter a motivação dele, que é autorrealização. Ele vai criar um sistema de valores próprios. O que eu quero dizer com isso? Ele vai chegar num nível que ele não tem medo se vão puxar o tapete dele, se vai entrar alguém mais novo para dar aula no lugar dele, se o pastor vai tirar ele, vai botar ele no banco, se o pastor vai tirar ele, vai botar ele para tomar conta de carro no estacionamento. Eu, graças a Deus, eu sou realizado, meus queridos. Eu cheguei nessa fase. Hoje eu chego lá na igreja, o pastor Ronaldo levantar a mão e fala, pô, tem que pegar umas caixas ali. Eu já saio correndo, não espero ninguém, não chamo ninguém. Eu já começo a pegar as caixas e carregar, mesmo ficar com dor nas costas depois, passando dos 40, né? Mas eu carrego com maior alegria. Se ele falou, tu vai ficar tomando conta do estacionamento, eu fico. Acabamos de ter um evento pedagógico. Em outros eventos eu já fui palestrante, eu creio que outros também serei. Mas acabamos de ter um evento onde eu tive que ficar responsável pela alimentação, comida. Carreguei caixa, quentinha, servi gente, botei luva, touca, contando dinheiro, servindo. E eu com a maior alegria do mundo, feliz porque o evento teve êxito. Amém? Isso é quando você chega na sua autorrealização. Você não tem mais medo de nada. Você está satisfeito, alegre e feliz, realizado ministerialmente. Amém, professor Edmanei? Amém. Estou pegando aqui o seu livro e daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Eu vou pedir para você falar, na verdade. Professor Alex, antes da gente encerrar, né, aqui a sua participação,
o foco aqui acabou ficando nessa parte em que os professores precisam se possibilitarem a esse despertamento para um novo tempo de servidão. A gente sabe que é um grande privilégio poder servir a Deus, principalmente nessa área do ensino, porque muitas coisas estruturais acerca da obra de Deus, elas começam através dessa estruturação que advém do ensino. Tiago já nos disse, né? Não quereis muito de vós serem mestres, a esses terão o maior juízo. Quer dizer, esses terão o maior juízo, mais duro juízo, na verdade. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E querer ser mestre, na verdade, é quase que um fator que enche os olhos de muitas pessoas, mas as pessoas não enxergam a responsabilidade que estão querendo ser inseridas. Então, nós sabemos que quando nós somos chamados e compreendemos esse chamado, nós sabemos a responsabilidade dele. Eu gostaria, professor Alex, se eu fizesse aqui, já que ficou nesse foco, né, para o despertamento aí dos professores, o olho focado na solução e não no problema, se você pudesse contar aquela ilustração que você faz acerca da caneta esferográfica, e a questão do homem na Lua e tudo mais, tem como contar rapidamente, professor? Ah, sim, tem a ver com foco e a solução, né? Foco no problema e na solução. A nave espacial, durante a corrida espacial, 2 naves foram para o espaço, nave russa e nave americana. Os dois querendo chegar primeiro, né? No espaço. Já tinham mandado animais antes, o russo tinha mandado a cadelinha Laika, teve êxito, ela voltou viva, o americano mandou o macaquinho, teve êxito, ele voltou vivo, então mandaram 2 naves tripuladas com seres humanos. Chegou lá no espaço, vou contar primeiro o que aconteceu na nave americana. Primeira coisa, ao chegar no espaço, gravidade zero, tirar o centro de segurança e imediatamente fazer a leitura dos aparelhos de bordo. Nível de oxigênio, de combustível, parte hidráulica, parte elétrica, eletrônica, esses equipamentos estão todos trabalhando direitinho. Ele vai lançando os dados na prancheta, ainda não tinha computador na década de 60. Assim, o americano começou a fazer a leitura, né? Ao iniciar a leitura, ele viu que a caneta esferográfica, essa que nós temos, uma Bic como um ouro, não escreve com gravidade zero. Às vezes a gente quer escrever na parede, ela para de escrever, né? Assim aconteceu lá no espaço. Então o americano olhou para o outro e falou, não está escrevendo, falando inglês lá. Aí lá, aciona a base lá em Houston, lá embaixo. Fala que vamos ter um problema aqui que a caneta não escreve, como é que a gente vai coletar os dados? Houston, ao receber essa notícia, entrou em desespero. A NASA pegou os maiores cientistas da época lá, juntou numa sala, tem até um filme sobre isso, fala de estrelas, de mulheres. Cientistas matemáticos, físicos, demoraram lá algum tempo, gastaram 12 milhões de dólares na pesquisa, mas fizeram uma caneta que escreve no espaço com gravidade zero, temperaturas extremas positivas ou negativas, etc. Ou seja, resolveram o problema. Agora vamos dizer o que aconteceu na nave russa, da antiga União Soviética. Mesma coisa. Soltaram o cinto de segurança, gravidade zero, foram fazer a leitura dos aparelhos de bordo. Ao iniciar a leitura, a caneta não escreveu. Imediatamente um russo olhou para o outro, falou na língua deles lá, que eu não vou me arriscar a falar. Um olhou para o outro e falou, não escreve? Está aqui um lápis, faz com lápis. Aí ele fez tudo com lápis. Gastou nada em tempo recorde. Ou seja, o americano ficou preso, focado no problema até resolver. Muitos professores de escola dominical têm cometido esse erro de ficar focado no problema, reclamando, não dá uma sugestão, não participa de nada, não toma uma iniciativa, só reclama. E outros são focados como o russo. Não tem cão, caçar com gato, não tem caneta, vai de lápis. O importante é coletar os dados. O importante é você ministrar a melhor aula da sua vida toda vez que você entrar na sua sala de aula ou ter ali o microfone dado na sua mão, em um púlpito, numa palestra, numa pregação, etc. Amém? E eu quero falar rapidamente sobre 4 verbos que o professor tem que quer se motivar, que quer se estimular, que quer fazer o seu melhor, ele deve resolver esse problema nesses 4 verbos. O primeiro verbo é o contornar. Contornar o quê? A saída ou a chegada de outros membros do grupo. Porque às vezes você trabalha em equipe, sai alguém que você não queria que saísse, ou é transferido, ou o pastor tira, você fica chateado. Pode. Tem que contornar esse problema. Temos que aprender a lidar com essa situação. Outra coisa, outro verbo. Encurtar. Encurtar o quê? A distância social. Professores que trabalham em equipe que às vezes não conversam, não marcam nada, não tomam um café junto, não chegam mais cedo para orar, para conversar, só quer chegar em cima na hora de dar aula. E vai acontecer problema porque chegou atrasado. Tem que encurtar esse distanciamento social. Não é o distanciamento da Covid, não é isso que eu estou falando.
é o distanciamento social da psicologia do aprendizado. Ok? É de estar mais próximo, trocar ideia, nem que seja por telefone, nessa época de pandemia. Outro verbo, mitigar. Mitigar o quê? Rivalidade. Querido, ninguém é obrigado a conviver, estar dentro da casa do outro, não. Mas nós trabalhamos em equipe em prol do reino. O que é reino? Reino é unidade. Pilares básicos, autoridade, unidade, palavra, visão. A unidade é um dos pilares básicos para o crente ir para o céu. Então ele tem que aprender a mitigar a rivalidade, não pode ter isso nunca. Se não quer andar junto, se alimentar junto, almoçar na casa do outro, não é obrigado. Mas você tem que se respeitar. O professor tem que respeitar o outro, ficar levando fofoca, reclamação. Tem que resolver os problemas. Pastor tem muito problema mais sério para resolver de modo macro do que essas minorias de problemas. Tem que aprender a lidar com as rivalidades. E o outro verbo tem a ver com amadurecimento. Tem que amadurecer. Não pode crente antigo ficar picuinha com bobagem. Tô triste porque eu preparei a lição e na hora não teve, o pastor disse que ia ser classe única. Aí começa a falar que não quer mais dar aula, vai sumir da igreja. Isso é coisa, me desculpe, mas nem de neófito, nem no novo convertido, porque o novo convertido está no primeiro amor, não vai fazer isso. Imagine de alguém que tem experiência com Deus, 20 anos de maturidade, 30 anos, um professor antigo, que já formou várias pessoas na igreja, foi exemplo para outros, ficar com besteira, por falta de maturidade espiritual. Tem que acabar com isso. O professor ele tem que saber, ele não é um mero professor transmissor de conhecimento, como eu já falei. Ele é um facilitador do aprendizado. Então, queridos, te deixo aqui esse conselho do Foco na Solução. Seja um professor sábio visionário. Amém? Depois pesquise lá, sábio visionário. Tem no meu livro que o professor Edvanir vai sortear. Maravilha. Então, professor, aproveita e fala um pouco, 2 minutinhos, se eu falar desse livro aqui. Obviamente, alguém vai ganhar participando do sorteio lá no feed de notícias, está lá a foto oficial. Mas quem já quiser abençoar o seu ministério e também receber essa carga aqui de conhecimento através do livro, fale um pouco sobre esse livro. Amém. Vou falar rapidamente, por causa do tempo. Esse livro Didática Contemporânea 2, Desenvolvendo o Sistema de Qualidade no Ensino. Ele é um complemento do Didática 1, que a maioria que me conhece já possui o livro número 1. O livro número 1 é o livro de formação de professores do zero. E é um livro único no gênero, porque eu falo único. Não fui eu que disse, foram 2 professoras francesas, que foram minhas professoras, que me ajudaram a iniciar o mestrado, que elas confirmaram que só se ensina em cadeira de faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado, a ler e interpretar problemáticas acerca de teóricos. Lê teórico, analisa, faz resumo, reflexão de teórico. Mas ninguém ensina você a passar por uma sala de aula, a enfrentar situações coletivas e individuais que podem acontecer, situações, às vezes, adversas na sua maioria. Num colégio público, dentro de uma comunidade, ninguém ensina isso. Numa igreja, às vezes, tem na mesma classe uma pessoa de alto gabarito, um juiz. Eu já dei aula numa classe que tinha um juiz e promotor. E do lado do juiz e promotor estava sentado uma pessoa de baixo nível cultural. Não sabia nem se pronunciar, nem ler, era analfabeto. A igreja acontece esses fenômenos, diferentemente lá da faculdade. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então o livro de número 1 ele vai formar um professor nessa área do zero, onde não tem nada igual. Esse livro número 2 ele vai trazer um resumo do livro número 1, aproveitando tudo que é de importante do número 1, principalmente no quesito avaliação, métodos e técnica de ensino, e ele vai aperfeiçoar. Então, o livro para aperfeiçoação de professores, ou aperfeiçoamento, que a gente chama de atualização. Não reciclagem. Reciclar é lixo, lixo que é reciclar. O professor, o ser humano, então o professor, ele tem que se atualizar constantemente. Ele tem que ter noção das suas competências comportamentais. Lembra lá do comportamento no início? Está tudo nesse livro. As competências que o professor tem que ter. Eu lembro da palestra da professora Simone Monteiro, deve estar aí na nossa live, lá de Recife. Ela falou lá do chá. O que é as competências? É você ter conhecimento, habilidade e atitudes. Então, esse livro número 2, ele vai enfocar as competências que são os conhecimentos, habilidades e atitudes de um professor moderno, de um professor contemporâneo, de um professor preparado para vencer os desafios, principalmente na área tecnológica, tecnologia da informação e da gestão do ensino. Ok? Amém. Muito obrigado, professor Alex Rodrigues. Quero lhe agradecer aqui
publicamente por se disponibilizar a participar dessa live, essa iniciativa do Crente Docente, esse movimento de ensino bíblico, que assim tem se percebido esse movimento que estamos fazendo. Então, é um grande prazer tê-lo aqui. Você que é mais do que um mentor, um professor que sempre me ajudou e me ajuda. Você é um amigo, né? Amigo da minha família, sua família é bênção para a minha casa. Gostaria de lhe agradecer. Você pode fazer suas considerações finais. O pessoal que está aí não vai embora, que a gente ainda vai conversar alguma coisinha. Então, vamos ouvir as considerações finais do professor Alex Rodrigues, a qual agradeço muito pela participação aqui conosco. Foi muito produtivo, muito. Faço das suas palavras as minhas, meu irmão. Você é uma bênção para a nossa vida, para a nossa família. Andamos juntos, caminhamos juntos, aprendo muito contigo. Trocamos muitas ideias, compartilhamos informações. Diferentemente, né, da pessoa transmitir informação. Se eu dou um, o meu, eu fico com 0, você fica com 1. A gente compartilha. Eu te dou 1, você também me dá 1. Aí eu fico com 2, você fica com 2. É muito melhor, né? Aprendemos isso com o pastor Ronaldo. Estamos colocando em prática. Queridos, vocês que estão aqui participando, que vão assistir depois, quiserem nosso contato para adquirir livros, ou marcar palestra, ou marcar para conversar, ou para tirar dúvida, meus contatos estão aí com o professor Edvanei. Ele pode colocar até na página meu WhatsApp, tá bom? Que a gente pode continuar depois essa conversa. Foi muito produtiva, fiquei muito feliz, estou disposto a contribuir em prol do reino. Quem vos fala aqui é o vosso irmão Alex. Amém? Forte abraço para todos e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, Alex. Até a próxima. Maravilha, gente. Mais uma vez, uma live excepcional, maravilhosa. Assim, sem palavras para poder agradecer. Esse é um momento fantástico aqui para mim, né? Comecei o Crente Docente no final do ano passado e a gente vem aos poucos aqui ganhando adeptos, pessoas que estão entendendo o propósito desse canal. É um canal, embora ele seja interdenominacional, nós temos aqui muitas pessoas da nossa igreja, da ADVEC. Então, eu quero falar que é sempre bom ter você aqui, seja de qual igreja você for, e muito bom também ter os irmãos da nossa igreja aqui junto, aprendendo a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que se você tiver alguma dúvida, alguma coisa relacionada à palavra do professor Alex, você pode mandar para a gente pelo direct. Depois, se precisar do contato do professor Alex também, eu vou passar. Infelizmente, o tempo é muito curto, eu poderia ter aberto para perguntas, mas infelizmente o tempo avança. Então, eu quero fazer aqui alguns convites para você, antes que o tempo termine da live. O primeiro convite é que amanhã, às 19 horas, o nosso convidado é o pastor Ronaldo de Jesus. Eu tenho que dizer isso, o nível de pessoas que estão falando aqui para a gente é assim, altíssimo, é uma grande satisfação, e você, com certeza, que está participando, você vai adquirir muito. Esses convidados são assim especiais para a minha vida, mas são pessoas de abrangência, de conceituadas para poder falar sobre os assuntos da educação cristã. Então, amanhã, às 19 horas, o pastor Ronaldo de Jesus vai estar aqui conosco. Outro convite que eu quero fazer para você, depois que terminar aqui a nossa live, às 16h15, vai ter a reprise da live de ontem, com o pastor Gilson Paulo, lá no YouTube do Crente Docente. Então, você vai lá, youtube.com/Crente Docente, vai dar tempo de você sair aqui, tomar um café, descansar um pouco e ligar lá no YouTube para rever ou para poder ver se você não teve a oportunidade de assistir ontem, tá bom? Então, ele vai estar ali falando sobre aspectos da responsabilidade social do professor, a importância da educação. Foi também uma live fantástica. Então, você vai lá, daqui a mais ou menos 15, 20 minutos, no YouTube do Crente Docente. Eu vou mandar aqui, para a gente terminar a live, mandando um alô para as pessoas. Já falei sobre os sorteios, vá no feed de notícia, procure as fotos oficiais, participe, compartilhe com as pessoas, chame as pessoas para a live de amanhã com o pastor Ronaldo de Jesus às 19 horas. E vamos com tudo. Vamos lá, vai mandando aí seu nome e de onde você fala. Quem já mandei alô, manda de novo, que eu mando de novo. Está aqui o Felipe Vieira, professor Felipe Vieira, que também já ministrou aqui, vai ministrar para a gente esse trimestre no CDcast do Crente Docente. Temos mais quem aqui? Cristiane também participando com a gente. Seja bem-vindo às pessoas que chegaram pela primeira vez aqui. Não vai dar para eu mandar muito alô, mas temos aqui o André,
A Tata Morales também esteve aqui conosco. Nosso tempo está se encerrando, não vai dar para mandar muitos alôs aqui para outras pessoas, mas foi um prazer ter todos vocês aqui conosco. Tá?